Fala família Global Tech de todo o Brasil, família Mundo da Manutenção. Olha essa dica top para você quando pegar uma lavadora inoperante. O que significa? Exemplo, aqui na saída eu preciso ter menos 5 volts, não tem. Vou estar mostrando para você o passo a passo como você faz para corrigir, tá, esse defeito, ok? Eu nem menciono marca, tá, quando estou falando de placa, porque quando você aprende, independente do modelo, independente da marca, você consegue dominar o conserto das placas. Agora, quando você aprende baseado em modelo, tá? Até porque o princípio de funcionamento é o mesmo. Eu vou estar mostrando onde é que está o defeito para você no passo a passo. O que é importante agora? Existem dois tipos de fonte, tá, de lavadora. Dois tipos principais. Existem as que não têm transformador, tá? Existem as fontes que não têm transformador como essa daqui, não só de lavadora, mas outros equipamentos também. E existem as fontes com transformador como essa aqui, ó. Ó, essa aqui é de uma lavadora. Inclusive tem até o modelo dela aqui, ó. LTA15, tá certo? Então essa trabalha com transformador. Ó. Eu tenho esse outro modelo que também não trabalha com transformador. Ó. Tá? O princípio é o mesmo desse aqui que eu vou estar mostrando nessa placa. Ó, o primeiro passo aqui é alimentar a placa, tá certo? Importante, se você não entende absolutamente de nada, se você não tem nenhuma base, não mexa. Tá? Isso aqui é para quem está aprendendo e está entrando nessa área de conserto agora. Primeira coisa é alimentar a placa, tá, com o recurso de uma tomada com lâmpada em série. No nosso canal tem como fazer isso aí, se você não tem o esqueminha, tá, vai no nosso grupo Telegram, WhatsApp, vou deixar na descrição aqui os links. Lá a gente envia para você um vídeo específico para você construir uma tomada com lâmpada em série. Ok. Alimentação aqui, AC1 e AC2, tá? Importante, ó. Quando você for alimentar, primeiro conectar aqui para só depois ligar na tomada. O que eu preciso encontrar nessa placa? Menos 5 aqui na saída, tá? Preciso encontrar menos 5 volts. Vou alimentar a placa. Quando você alimenta a placa aqui e ela não acende a lâmpada, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, ó, tá na tomada com lâmpada em série. Nunca faça isso se não tiver na tomada com lâmpada em série. O que eu causei aqui? Eu causei um curto. A lâmpada acendeu na sua potência máxima. Ó. Causei um curto. Tá certo? Toda a corrente agora passou para a lâmpada. Se eu ligo normalmente aqui, acontece isso, significa que eu tenho ainda no primário um curto, tá? Geralmente os componentes aqui que podem causar esse curto são componentes que trabalham paralelo à rede, por isso que eu fiz essa maquete aqui. Então, exemplo, se acendesse a lâmpada, isso aqui já é uma aula, tá? Se acendesse a lâmpada lá, significaria que esse capacitor aqui, ó, tá? Nem todo circuito desse tipo aqui tem esse capacitor, uns tem, outros não. Olha só os componentes que estão paralelos e que causaria aquele defeito lá da lâmpada acender. Esse capacitor está paralelo. Paralelo o que, Giovanni? Paralelo à rede elétrica. Aqui eu tenho uma rede elétrica, tenho fase ou fase neutro, tanto faz. Se ele entrasse em curto, acenderia. Outro componente que se entrar em curto acenderia também seria o nosso varistor. Tá aqui, ó. Isso aqui eu vou estar mostrando com detalhe depois. Seria o varistor. Esse capacitor também poderia fazer aquela lâmpada acender. E por aí vai. Esses em paralelo. Os componentes em série não fazem isso. Ó. Ó, os componentes em série. Tá vendo aqui? Termistor, diodo, indutor. Tudo trabalha em série aqui. Ó. Outro indutor aqui. Tá ok? Perfeito. Caso esteja acontecendo com você isso aí, você tem um curto nesses componentes ainda provavelmente no primário. Placa está energizada. Para me ter certeza, eu vou precisar do auxílio do multímetro. O multímetro precisa estar na escala de AC, ó. Tá vendo aí, ó? Pronto, vou medir a entrada. Primeiro a entrada por quê? Eu preciso saber quantos volts tem na entrada. Eu sei que essa rede aqui é 127, precisa ter essa tensão aí aproximadamente. Olha aí. 130 volts, tá? Tensão em corrente alternada, 130 volts. A tensão da rede tá ok. Agora eu vou mudar o multímetro para DC, tá vendo? Ó, saiu de AC, foi para DC. Tensão em corrente contínua. Agora eu vou medir onde eu deveria ter menos 5 volts. Ter menos 5 volts. Não tem, tá vendo? Tá, eu não tenho. Não chegou nenhum volt aí, tá? Ok, não tenho tensão na saída. Qual o primeiro passo que eu preciso fazer agora? Eu preciso descobrir até onde essa tensão está entrando aqui, ó. Tá?
onde é que ela está sendo interrompida. Tem algum ponto que ela está sendo interrompida. A gente vai descobrir agora. O que eu vou fazer? Continuo com a placa energizada na escala de DC, para você ver que não é difícil descobrir um defeito. Ó, você vê que eu virei a placa, tá? Vou mostrar para você onde eu vou estar medindo. Eu vou medir agora, veja bem, eu vou medir embaixo desse capacitor aqui, ó. Esse capacitor de 4,7 por 450 volts, esse aqui, ó. Vou medir embaixo dele. Eu preciso encontrar uma tensão aqui na rede de 127 de pelo menos 170 volts, para mais ou para menos, tá? Pode ser 170, 180, 165, essa média aí, mas tem que existir essa tensão aqui estável. Qual o capacitor que eu vou medir? Deixa eu mostrar na placa para não ter erro. Esse primeiro capacitor. Vou medir embaixo dele, preciso encontrar essa tensão que eu mencionei. Toma cuidado com choque. Olha aí, ó. Encontramos 182 volts, tá? No primeiro capacitor. O que isso quer dizer para a gente? Que se aqui fosse 220 a rede elétrica, eu iria encontrar provavelmente uma tensão 230, 235, um pouco mais, um pouco menos. Depende muito da entrada da tua rede. Aqui a tensão está muito boa, tá? 130 volts. Ok. Se eu encontrei aqui essa tensão e ela está estável, o que eu vou fazer agora? Eu medi o primeiro capacitor. Ó, medi o primeiro capacitor. Encontrei a tensão que eu preciso aqui. Passou pelo termistor, passou por esse diodo e aqui ela já está retificada. Agora eu vou pular para o próximo capacitor, tá? O próximo capacitor, que vai passar por esse indutor. O próximo capacitor é esse aqui, ok? Deixa eu mostrar aqui onde eu vou estar medindo. O próximo capacitor seria esse aqui, ó. Ele já passou por um indutor. Nesse capacitor eu preciso encontrar a mesma tensão que eu encontrei no primeiro. Em média 170, 180 volts. 182 volts no segundo capacitor e essa tensão continua estável. O que eu vou fazer agora, seguindo esse raciocínio aqui? Eu vou ter um vídeo aqui no canal, mais para frente, eu acredito que daqui 2, 3 dias, que eu vou estar explicando passo a passo como medir cada componente desse. Hoje a gente vai só descobrir o defeito dessa placa, utilizando aqui como parâmetro. Encontrei 180 volts aqui, encontrei 180 aqui. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar aqui no LNK, que seria o CI oscilador. Esse aqui é o CI oscilador, que é esse componente aqui, ó. Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você precisa encontrar nesse ponto a mesma tensão do capacitor. Exatamente nesse ponto aqui onde eu vou estar mostrando agora. A mesma tensão. Eu não tenho a tensão, tá? Chegando aqui no nosso CI oscilador. Tá? No caso aqui é um LNK, poderia ser um LC1206, tá? Esse aqui é um LNK. Não está chegando. Tá? Se não está chegando essa alimentação, a mesma alimentação que parte desse capacitor, não está chegando aqui, eu não vou ter tensão na saída. Agora eu preciso descobrir por quê. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, desligar, ó, desenergizar, ó, desligar a partir desse momento, e vou fazer o seguinte. Quando eu desligo a placa, observe o seguinte, desliguei a placa da tomada. Eu continuo com esses capacitores carregados. Ó. Se eu medir aqui, ó, observe o que eu vou ter aqui. Ó, continua com 160, 150 volts, mesmo com a placa totalmente fora da tomada. Se você colocar teu multímetro aqui na escala de resistência ou continuidade, você vai danificar o multímetro. O que eu faço? Eu vou descarregar. O que eu faço aqui, ó? Aqui eu estou com o motor de micro-ondas, tá? Ele é 127 volts, esse aqui. O que eu faço, eu tenho um outro arranjo ali, você pode utilizar umas pontas de prova, você não tocar em parte metálica, e simplesmente colocar na linha do capacitor, paralelo, tá? Paralelo com a rede elétrica, ele vai descarregar, já que está fora. Não pode fazer isso, tentar descarregar com ele ainda na tomada. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui nesse ponto. Para me descarregar, eu preciso fazer isso aqui, ó. Colocar exatamente nesse ponto aqui, ó. Eu vou colocar o motor em paralelo com a rede. Daqui a rede, ó. Pode ser aqui, ó, ou pode ser aqui, ó. Toda essa energia armazenada no capacitor vai tentar alimentar a bobina, tá? Essa bobina que está aqui, com isso vai se descarregar.
Vamos ver se descarregou? Por que que isso é importante? Tem muita gente queimando multímetro bom por causa disso aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Aqui, ó, 0,2. Isso aqui já não danifica mais nada. Quando tiver assim, você ainda faz isso aqui, ó. Tiver a tensão bem baixa, você vem aqui, coloca a ponta do multímetro direto, ó, em paralelo aos dois maiores capacitores aqui, ó. Já era, você não tem mais nada. Agora a gente vai descobrir qual é o defeito. Por que que esse LNK não está funcionando? Aliás, não está recebendo aí a tensão que deveria. Multímetro agora na escala do BIP. Buzzer. Tá vendo aí, ó? Nessa escala. Observa o seguinte, ó. Eu não encontrei, nesses dois pontos aqui, ó, do meu seio oscilador, eu não encontrei a tensão de 180 volts que está vindo no capacitor. Quem que poderia impedir essa tensão de chegar aqui, ó? O meu indutor, tá? Esse indutor aqui, ó. Eu tenho dois, eu tenho esse aqui, não preciso nem medir esse porque eu tenho tensão normal aqui, tá? Assiste a videoaula que a gente vai estar falando para que serve cada componente. Então, esse indutor aqui, ó, se ele tiver rompido, simplesmente não chega a tensão no nosso LNK. Vamos medir? Ele aqui, eu vou medir no bip porque eu sei que esse indutor, a resistência dele é muito baixa, então ele precisa bipar. Eu vou medir esse primeiro, para você ver como ele está bom. O primeiro, porque a gente sabe que tem tensão chegando nesse capacitor. Vou medir o primeiro. Ó, uma resistência muito baixa, 3 ohms. Agora eu vou medir o nosso outro indutor. Ó, medi esse indutor, deu 3 ohms. Vou medir esse aqui, ó, tá? Nada. Esse indutor não está apresentando absolutamente nada, ok? Perfeito. O que eu vou fazer? Vou remover ele e vamos fazer um teste. Ele não está dando nada, tem alguma coisa errada. De 1.5 mA, tá? 1.5 mA. Vou procurar um outro e vou colocar, ok? Vamos ver se a gente consegue estabilizar a nossa fonte. Prontinho, nós já pegamos aqui, ó. Mesma referência, são componentes que não podem faltar aí no teu estoque. Vou medir aqui no nosso indutímetro, tá? Inclusive esse aqui tem um vídeo dele aí que é importante você assistir. Vamos verificar se ele é de 1.5 mesmo. Está dizendo que é de 1.5, né? Milihenry. Ó, antes de você colocar qualquer componente, faz um teste antes, ó. Aqui no nosso testador ele está falando que é de 1.7, mas ele está dentro da tolerância, tá? Ele tem uma tolerância. E para isso verifica se o teu indutímetro está ferido. Ó, vem aqui, zera ele, ok? Ó, 1.7 realmente, tá? Ele está dentro da tolerância, ok. Prontinho, indutor no lugar. Agora a gente vai fazer mais um teste. Ver se a placa vai entregar os 5 volts ali na saída. Nunca jamais vai fazer um teste desse, como eu vou medir agora a tensão em contínua, aqui onde está. Tem que voltar para cá, ó. Senão você danifica teu multímetro. Tá o DC aí, ó. Ah, Giovanni, eu não entendo de como medir. Participa do nosso treinamento, tá? Você vai ficar expert aí nessa questão das placas aí, treinamento muito prático. Vou fazer o seguinte, liguei a placa, eu já alimentei a placa aqui, ó, normalmente. Agora o que eu faço? Verifico nos dois pontos aqui, ó, do seu oscilador, se tem a mesma tensão do nosso capacitor. Exatamente, ó. Baixou um pouquinho, mas eu tenho 177 volts, isso é muito bom. Eu vou onde agora, Giovanni? Eu vou fazer o seguinte, seguindo o nosso cronograma aqui, ó. Até o regulador, você vê que agora aqui eu tenho tensão, ó. Aqui eu tenho tensão, tudo normal.
Esse capacitor aqui, ó, ele é um capacitor de 470 microfarads por 35 volts. Temos que encontrar nele 12 volts, nesse aqui, ó. Onde é que ele está? Esse aqui, ó. 12 volts, só para a gente confirmar se está tudo estável. Olha aí, ó. Exatamente 12 volts nesse capacitor. Para ficar mais, o negócio ficar mais calibrado, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse capacitor aqui, ó, já filtra os 5 volts do regulador, menos 5, porque esse regulador, ele é um 7905, então ele é negativo. A tensão regular aqui já sai negativa. Temos que encontrar menos 5 volts aqui nesse capacitor. E cadê esse capacitor, Giovanni? Vamos mostrar aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse pequenininho. Vamos verificar se tem os 5 volts. Sempre tomar cuidado. Eu estou pegando aqui na placa, ela está energizada. Tem que tomar cuidado. Vou medir em cima dele. Observa o multímetro. Exatamente, acabei de encontrar menos 5 volts nesse capacitor. Por que eu estou fazendo o passo a passo? Eu poderia ir direto para a saída, que é aqui, ó. Eu preciso encontrar aqui, ó. Menos 5 aqui, ó. Olha aí. O que a gente precisava tá aí, ó. Menos 5 volts. A fonte foi corrigida, tá? Dessa forma. Demorou porque a gente está gravando, mas isso aqui é um serviço muito rápido, ok? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Deixa aquele like, deixa uma crítica construtiva, deixa uma sugestão de vídeo pra gente. Giovanni, eu quero me tornar referência em eletrodoméstico. Eu lanço uma proposta para você aqui, ó. Referência. Deixo para você o nosso WhatsApp. Procura sobre o nosso treinamento de eletrodoméstico, lavadora, micro-ondas. Tem um pacote com 7 equipamentos, tá? Entre eles forno elétrico, lavadora, micro-ondas, ventilador, liquidificador, TV, troca de LED. São 7 equipamentos. Me dá um oi lá no Zap, pergunta sobre o treinamento, como funciona, que eu passo para você. Um abraço, Deus abençoe e vamos avante.